Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos iniciando, sem greve, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. Achou que a gente ia entrar na greve? Não entramos, não. Ficamos aqui, todos trabalhando firmes e fortes em benefício de nossa nação brasileira. E, bem, enfim. A questão, aliás, é essa mesma que nós vamos discutir. Romanos capítulo 13, para muitos cristãos, significa que aquele que é do reino de Deus e não do reino deste mundo, obedece a determinadas regras que não são as mesmas daqui. Entre elas está o fato de que Deus deseja que nós sejamos cidadãos exemplares em todos os aspectos, inclusive como obedientes, né? Como aqueles que obedecem às autoridades, sejam elas quais forem. O apóstolo Paulo escreve isso em Romanos capítulo 13, dizendo que é dever do cristão sujeitar-se às autoridades. Bom, com base nesses textos e em outros semelhantes, muitos cristãos entendem que não é permitido ao servo de Deus, à serva de Deus, aquele que faz parte do reino do Senhor, fazer bagunça, né? Ou participar de movimentos de contestação, de protesto, né? De fazer passeata, fazer greve, enfim, tudo aquilo que afronte as autoridades constituídas, porque elas vêm do Senhor. O interessante é que quando Paulo escreveu Romanos 13 e quando Pedro escreveu as suas epístolas, a autoridade de plantão chamava-se Nero, um imperador que se notabilizou no Império Romano, não pela sua sabedoria, muito menos pela sua justiça, mas pelos seus atos de absoluta insanidade, maluquice, loucura e sadismo. E aí? Como é que fica hoje, em pleno século XXI, o brasileiro, diante de tantas manifestações e diante desses e outros textos das Escrituras? Podemos ou não nos manifestar contra o governo? Será que isso não nos tornaria rebeldes? E rebelião é como pecado e feitiçaria. Ou será que não é bem assim? Está no ar? Ou vejam só. Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a participar do nosso debate por intermédio do nosso site www.vejamsó.com.br. É importante que você entre no nosso site e clique na enquete para que você participe dos nossos sorteios, tá bom? Nós estamos aqui aguardando a chegada de um dos nossos convidados, então nós vamos inverter um pouquinho hoje a abertura do programa. Vamos começar com os recados espertos do Vejam Só, depois a gente assiste a matéria e aí eu apresento os convidados e eles já falarão a respeito do tema de hoje, tema bastante instigante e oportuno, já que hoje, né, foi o dia convocado para o Dia Nacional de Protesto, de Contestação e tudo mais. Enfim, você está bem a par de tudo que já aconteceu no dia de hoje. Umas manifestações populares marcaram a história do Brasil e do mundo. Uma delas aconteceu no Brasil e impactou a nação. Foram as chamadas Diretas Já. A manifestação reivindicava a volta das eleições presidenciais diretas no Brasil e ocorreu entre 1983 e 1984, com o país há mais de 30 anos vivendo sob o regime militar. Dezenas de protestos aconteceram com a bandeira das Diretas Já, mas foi a manifestação realizada em 16 de abril no Vale do Anhangabaú que entrou para a história. Cerca de 1.500.000 pessoas participaram do protesto, pedindo a volta do regime democrático ao país. Os resultados da pressão popular vieram poucos anos depois, com a aprovação da nova Constituição de 88 e as eleições diretas para presidente em 89. Outra manifestação contra o governo que marcou a história mundial aconteceu em 2011 no Egito.
Os egípcios protestavam para que o presidente Hosni Mubarak, que estava há mais de 30 anos no poder, renunciasse à presidência do país para que um novo governo fosse instaurado. O mês de junho deste ano também foi bem agitado na Turquia. A revolta contra o governo turco para expressar o desejo dos manifestantes por democracia deu lugar a um protesto menos radical. Muitos adotaram a postura do homem imóvel, uma forma de manifestação pacífica. Outros deixaram seus sapatos na rua em memória aos 3 manifestantes mortos durante os confrontos com a polícia, enquanto os fóruns de discussão organizados em parques de Istambul multiplicaram-se. O movimento de contestação começou em 31 de maio, a partir de uma reação instintiva à ação policial brutal contra um grupo de ativistas na Praça Taksim, contrários à destruição do Parque Gezi. Mas em pouco tempo, concentrou-se a raiva acumulada contra o Partido Conservador Islâmico no poder e se transformou em uma onda poderosa contra o seu líder, Recep Erdogan, líder do AKP, que está no poder há mais de 10 anos e é acusado de autoritarismo e de querer islamizar a sociedade turca. O povo acordou! O povo acordou! O Brasil também não ficou fora das manifestações contra o governo. Manifestantes foram às ruas de todo o país para reivindicar não somente contra o valor da passagem e as melhorias do transporte público, mas também protestaram por melhorias nas áreas da saúde, educação, segurança pública, trabalho e moradia. À luz de Romanos 13, o cristão que se manifesta contra o governo pode ser considerado rebelde? Isso é o que discute o Vejam Só desta noite. Isso aí. Muito bem, você acabou de assistir a matéria da Kátia Silva e agora você vai entrar no site www.vejamsó.com.br e vai votar na nossa enquete. Está aí o endereço do nosso site e a enquete é basicamente o mesmo tema de hoje. À luz de Romanos 13, o cristão pode participar das manifestações que estão ocorrendo? Sim, pode. Né? Ué, nós não vivemos num país livre? Não, não pode. Romanos 13 diz que nós temos que ser sujeitos às autoridades. E a autoridade vem de Deus e está acabado. Então não pode. Ou a minha resposta de todas as noites, né? O famoso não sei. Até porque eu não tenho que saber mesmo. O que tem que saber são os convidados de hoje que você vai conhecer agora. E vão discutir com você esse tema. Estamos recebendo aqui o pastor Éder William, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Ele que também é professor de seminário da sua denominação. Seja bem-vindo de volta, pastor Éder. Pastor Éder, prezados telespectadores, é prazer retornar aqui, paz e graça. Sempre uma alegria compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Onde fica a igreja que o irmão pastoreia? Eu sou um pastor auxiliar, co-pastor. Eu auxilio o meu pastor presidente, que é o meu líder, pastor Deiró de Andrade, Assembleia de Deus em São Mateus, Zona Leste, Avenida Mateu Bem, 263. E quem quiser achar o senhor, acha lá mesmo? Eu estou ali na igreja sede de São Mateus e também através do nosso site, www.ministerioetnos.com.br. Etnos? Etnos com TH. Significa o quê? Etnos, que vem de etnias, nações, que é o nome que dá base para o nosso Instituto Bíblico. Ah, perfeitamente. Muito obrigado pela sua presença, pastor. Amém. Voltando também, vejam só, faz tempo que ele não vem. Pastor Nelson Euleto Júnior, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele que além de pastor é também advogado. Seja bem-vindo. Como vai, pastor? Vou bem, graças a Deus. Paz a todos, né? Eu estava até com saudade também já de vir. E esse tema que vocês me chamaram, é um dos temas que mais tem fervilhado no meu coração. Eu até pensei, bem que eles podiam me chamar para falar desse tema. Chamaram. E aí me chamaram. Falei, poxa, é o famoso transmimento de pensação, né? Isso aí. Pastor, onde é que fica a igreja que o senhor pastoreia? Fica na Rua Gilda, 177, aqui em São Paulo, né? Na Vila Esperança. Vila Esperança é zona... Zona Leste. Zona Leste. É bem pertinho do metrô Guilhermina Esperança.
Caso se alguém quiser visitar, é uma honra, né? Tá, muito bom. Muito obrigado, pastor Nelson. Bem, pastor Éder William, na sua primeira fala, depois o senhor vai ter tempo, sustentar e tal, mas eu queria saber qual é a postura que o senhor vai defender. À luz de Romanos 13, o cristão que se manifesta contra o governo pode ser considerado rebelde? Em outras palavras, Romanos 13 autoriza ou não o cristão a participar do que está acontecendo por aí? Pastor Eber, pastor Nelson, telespectadores, o nosso entendimento, à luz de Romanos 13, é que o cristão, ele deve prestar obediência aos poderes seculares, às autoridades constituídas por Deus. Portanto, nessa primeira fala introdutória, o nosso posicionamento bíblico é que o cristão, ele não deve se manifestar contra o governo. Não deve. Não deve. Via de regra, ele não deve. Tá. Pastor Nelson Ioleto Júnior, o senhor compartilha da mesma opinião do pastor Éder ou pensa diferente? Rapaz, acho que pela primeira vez, desde que eu participo do programa aqui, vai acontecer um embate forte, porque eu sou radicalmente contra a opinião dele. Para mim, o cristão, ele é cidadão, ele é ser humano e ele é um ser passível de direitos e obrigações. E como cidadão, ele tem todo o direito de se manifestar num Estado democrático, num Estado de direito, como é o Estado brasileiro. Já houve tempo que aqui a gente viveu uma ditadura, mas hoje não. Hoje é um tempo de liberdade de expressão, né? Então, por conta disso, eu sou radicalmente contra a postura do pastor, embora amando e respeitando a pessoa dele, né? Já deixando bem claro logo de cara. Então, na sua opinião, o cristão pode ir para a manifestação? Não só pode, como deve. A Igreja do Evangelho Quadrangular começou no Brasil. Na verdade, quando ela começou mesmo, eu não vi as primeiras, mas quando eu era criança ainda tinha muito. Fazendo passeatas. Era uma atrás da outra. Os batismos eram passeatas. Eu me lembro, quando eu era criança, a gente era da igreja, um templo alugado. Passeata? Passeata. Não era procissão, não? Procissão é o católico, né? O evangélico faz passeata, com cartaz. Passeata é coisa A gente levava cartazes, levava textos bíblicos, levava, vamos dizer assim, protestos contra a situação do mundo. Sério? Puxa. Então era passeata Era mesmo. passeatas mesmo. A igreja quadrangular na Penha, onde o meu pai... Até quero mandar um abração para ele. Que ele falou, nossa filho, que tema bom, quando eu liguei para ele hoje. É lógico, está na origem de Que vocês. tema bom, ele falou. Ele falou, lembra quando a gente fazia passeata na Penha? Lembro. E como as pessoas vinham, se convertiam e viam. Porque elas falavam, poxa, estava terminando a ditadura e a gente comprou um templo. Umas 7 ruas para lá. Bem perto de onde seria o metrô naquela época. Marcou, fez uma passeata, foi uma maravilha. E dizendo, manifestando, só Jesus Cristo é o Senhor, o Brasil é do Senhor Jesus. Eu falo disso que eu era Isso criança. era muito antes da Marcha para Jesus. Nossa, muito antes. Olha, eu me lembro, o meu tio Santo, que já faleceu, o nome dele está lá na placa dos fundadores da igreja sede, aqui na Praça Olavo Bilac, a antiga igreja sede. Quando eles faziam os batismos, eles iam ao rio. Eles desciam no terminal da Barra Funda, ali de trem, pegavam um trem e tudo passeata. Tem filmado, meu irmão tem. Inclusive, uma memória da história evangélica forte, né? Então, diante do que o senhor acabou de falar, vou passar a palavra para o pastor Éder, para ele sustentar mais, né, o ponto de vista dele. Porque, como é que é, pastor? Então, quer dizer que agora vale tudo ou não é bem assim? Também, em nome de Jesus, a gente tem um amor cristão aqui pelo pastor Nelson, mas o entendimento que nós temos das Escrituras não é o que nós achamos, o que nós pensamos, mas é aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, através de Paulo, que os poderes seculares são autoridades constituídas por Deus. E a pergunta do tema, pastor Eber, fala o cristão. Então, eu entendo que o cristão é a igreja do Senhor Jesus. Nós, cristãos, somos a eclésia, a igreja, o corpo místico de Cristo. Não estou falando da igreja personalidade jurídica ou placa denominacional. Estou falando o cristão como igreja de Cristo.
Então, a Igreja de Cristo, que é o cristão, não é ativista, nem político e nem apolítico. Portanto, à luz de Romanos 13, a conduta do cristão deve ser pautado pela Bíblia e não pelas suas questões ideológicas, políticas, apolíticas, ativismos, que envolvem as passeatas, fomentando manifestações contra o governo, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Muito bem. Severino Marinho de Andrade, da capital de Pernambuco, Recife, diz assim: sim, mas não, vejam só. Provérbios 24, 21 e 22. Alguém tem uma Bíblia aí? Aqui. Então leia para mim, pastor. Provérbios 24, 21 e 22. Capítulo 24, versículo 21 e 22. É. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os rebeldes, pois de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles. Quem a conhecerá? Aí depois cita o versículo e diz assim: mas o exemplo de Jesus em sua pátria, subjugada ao poder da força militar, pesados tributos, e mesmo assim ele disse: dai a César o que é de César, e não aceitou ser feito rei, não concordando com uma manifestação após seu milagre de alimentar a multidão, e aí ele não seria entendido, né? Quando Jesus multiplicou o pão e o peixe, a multidão foi para torná-lo rei. E ele não aceitou isso e saiu do meio deles. Não aceitou colocar Pedro, Tomé, nem Judas para a função. Se Deus parece alheio às opressões, há um porquê. Quer ver a confiança de alguns e protegê-los, que sabe que ele tem o domínio e por ele governam reis, príncipes e juízes, no testemunho de tudo posto naquele que me fortalece. Então, pastor Enholeto, aquilo que o pastor Éder e o irmão Severino, lá de Recife, disseram, como é que o senhor enfrenta isso? Na verdade, a palavra de Deus, em tempo algum, ela diz para a gente que, diz, honre teu líder, certo? Não seja rebelde. E a gente respeita, é claro, é correto. Jamais vou negar a palavra de Deus. Só que o que acontece? Nos tempos que a Bíblia foi escrita, a gente vivia o quê? A humanidade até vivia um outro tipo de regime político, era uma outra estrutura geopolítica. Então, por exemplo, havia Roma, que era um império que governava sobre toda a terra conhecida, né, se expandindo militarmente, e era um império ditador. Sim. O próprio imperador romano, ora se chamava de Deus, ora não, mas virava e mexia, estava lá mandando e determinando. Esse era o Estado de Direito deles. Embora fosse um Estado de Direito comprometido pela ditadura, ele era um Estado de Direito. Se você perguntar para mim, a gente deveria se insurgir contra a ditadura, a gente já estaria entrando em outro assunto. Tá. Se você perguntar para mim, a gente deveria, como disse ao irmão, pagar impostos a esse governo? Mas é claro que tem que pagar. Jesus diz, paga impostos. Agora, o grande problema é que no sistema democrático, o sistema de governo que a gente vive no Brasil, ele dá ao povo, né? O sistema democrático é do povo, o governo do povo para o povo, certo? O povo vota, o povo se manifesta, o povo elege o seu líder. E o povo se dirige também por uma carta magna, uma constituição estabelecida secularmente. E a igreja não está alheia à Constituição, ela não está alheia à cidadania. A igreja também faz parte disso tudo. Inclusive, eu trabalho como advogado, né? Eu tenho um cliente, já de alguns anos, que está caminhando comigo, uns processos grandes que ele tem, e ele é um homem judeu. E ele estava me dizendo o seguinte, que o que aconteceu com os judeus no tempo romano, alemão, na época de Hitler, da tirania de Hitler, foi um exemplo para todos os cristãos, inclusive os evangélicos. Quando começou aquela pseudo-perseguição da mídia aos valores evangélicos, ele falou, se levantem. E o homem é judeu, ele não tem nada de cristão. Ele disse para mim, se levantem, porque quando começa a
achatar os direitos, vamos dizer assim, os valores de uma determinada minoria, essa perseguição começa a ser fortalecida, essa minoria precisa se manifestar. Senão vai acabar. Senão acaba como os judeus que não ligaram e de uma hora para outra aquele governo caiu com pedras e paus em cima deles, né? Então, era um governo democrático, o governo alemão, até que Hitler chegou. E sorrateiramente foi acabando com isso. Por quê? Porque os judeus não se manifestavam. Eu creio assim que nós, como cristãos, temos o dever e a responsabilidade social de nos manifestarmos perante as questões que estão sendo afrontadas. Na verdade, tudo que o pessoal está indo para a rua para se manifestar é questão de afronta mesmo ao poder público dizendo e não cumprindo, o poder público prometendo e não se estabelecendo, não é verdade? Coisas que afrontam a... A gente não acha a palavra bonita para falar. Tá bom. É complicado, você procura uma palavra bonita, né? Mas vamos fazer o seguinte. Para falar desse tipo de afronta, mas você não acha, porque é tipo um desaforo muito grande que a sociedade tem enfrentado. No próximo bloco a gente vai aprofundar essas questões, vamos tratar com os dois debatedores que têm posições bastante diferentes sobre o tema. Você vai ouvir todas, vai ouvir o que o telespectador está falando pelo site e vai tirar as suas próprias conclusões. Ao final do programa você vai ter um material bastante farto para isso. Muito bem. Deixa eu falar aqui com o pastor Éder William. Pastor Éder, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, ele que é professor. O senhor dá aula do que lá no seminário, pastor? Teologia sistemática, homilética, hermenêutica. Isso é uma coisa tranquila, né? Tranquila, tranquila. Tá. Mais tranquila que isso, só grego e hebraico, né? Exegese. Né? Mas, enfim, pastor, o senhor tem sido bastante coerente na defesa que o senhor faz e que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Mas na teologia, nós temos pelo menos um exemplo de um grande teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, que liderou um movimento protestante na Alemanha contra o nazismo. Ele fez isso de dentro da cadeia, né? Inclusive ele se notabilizou por alguns escritos que foram até traduzidos em português pela Paz e Terra, né? Cartas da prisão, alguma coisa assim, livros e cartas da prisão. Ele escrevia, ele contrabandeava lá os textos dele lá da cadeia, escreveu o discipulado e tal. E ele acabou sendo enforcado, né? Acho que uma semana ou 10 dias antes dos aliados libertarem o campo de concentração onde ele estava preso, né? Por causa de Hitler. E aí, ele foi um pecador? Então, assim, pecador eu sei que ele era, lógico, eu também. Mas ele agiu mal por se levantar contra o nazismo? Esse exemplo que o senhor colocou foi bem colocado, bem posto, para a gente esclarecer que Romanos 13, conforme Paulo escreve, é uma regra do ensino paulino, não só para a igreja de Roma, mas para a igreja de todas as épocas. Mesmo na época de Roma, quando o império era ditatorial, e hoje estamos no século XXI, no Brasil, exercendo aqui a democracia, o texto de Romanos 13 é um texto paulino que envolve não só a época passada, mas é escrito para os cristãos de todas as eras, inclusive a nossa. No caso do nazismo, nós podemos identificar que o posicionamento desse teólogo, que ele rechaçou a conduta de Hitler e do nazismo, é uma exceção na regra. Por quê? Porque os poderes seculares foram instituídos por Deus. Entretanto, os poderes seculares, eles não podem ferir os princípios da palavra de Deus, porque os princípios das Escrituras estão acima da própria Constituição que rege um país. Então, nesse caso do nazismo, que cometeu mortes de forma assustadora, câmara de gás, temos o caso da Olga, que foi casada com o Luiz Carlos Prestes, que foi deportada aqui pelo governo do Getúlio Vargas, enfim. Então, esse caso do teólogo é uma exceção na regra, porque nós temos alguns casos na Bíblia que são também exceções de regra, como o Sadraque, Mesaque e Abednego, foi baixado um edito real lá,
que tinha que se prostrar diante da estátua. Não é? Temos o caso do Daniel, que foi um edito real lá, que não podia mais fazer oração a nenhum deus, a não ser o Deus lá da Pérsia. E o Daniel e os 3 jovens, eles foram exceções da regra, porque acima da constituição humana está as Escrituras, palavra de Deus. Então são exceções da regra. E então esse caso do teólogo alemão da época nazista da Segunda Guerra, ele não foi um rebelde, porque ele se manifestou de forma inteligente, mesmo pagando o preço com a própria vida, e ele foi pautado pelo princípio das Escrituras, porque os crimes bárbaros que Hitler e os nazistas cometeram são crimes que a palavra de Deus condena de forma categórica. Portanto, mesmo os poderes seculares, sendo autoridade instituída por Deus, eles precisam trabalhar dentro de uma linha de bem-estar para a sociedade. E isso não aconteceu com o nazismo. Tá. Deixa eu apertar o pastor Anhole. Depois eu aperto o senhor de novo. Vamos lá. Pastor Anhole. Não posso vir no embalo dele, não? Que embalo? No embalo do que ele falou? Ele concordou contigo? Não pode, é claro que não. Veja bem, nesse ponto, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Pastor, o senhor tem defendido aí que o cristão deve se manifestar, deve ir para a rua e tal. Mas o que a gente tem visto é um monte de bagunça, de ações contra a ordem, contra o direito de ir e vir, bloqueando estradas, portos, prejudicando milhões de pessoas, depredações, coisas horrorosas. O cristão vai participar disso? Claro que não, né? O cristão, enquanto tem uma passeata decente, socialmente organizada, estruturada com ética, com moralidade, é claro que o cristão deve participar. Agora, por exemplo, por isso que eu falei que eu queria tomar uma onda na conversa do pastor Hélio. Porque eu penso assim, quando a gente olha que o Brasil é um dos países mais corruptos da Terra, eu creio num Deus que abomina a corrupção. Quando a gente olha que o Brasil é um país onde a injustiça social ela prevalece há 500 anos, e a igreja que prevalecia aqui antes, que representava a cristandade, né? Dizia que Deus gostava da miséria. Calava a boca do pobre e do oprimido, dizendo assim, não, mas o pobre vai ter um lugar no céu, né? Um lugar melhor, um galardão maior. Quer dizer, depois de 500 anos, teologicamente, tendo que se calar, vamos dizer assim, em nome de tanto pecado que esse governo comete, eu às vezes fico pensando, se o nazismo não foi suave, porque eles só levaram 6 milhões de judeus, né? Quantos milhões de pessoas no nosso país não têm sofrido a afronta da miséria? Ainda, nos nossos dias. Quando, por exemplo, a gente vê toda hora as pessoas discutindo, tem que abaixar a maioridade penal, essas crianças, moleques, falando daqueles infratores como se eles não fossem gente. Falando como se fosse uma subgente ou animais. Só que aquilo lá é tudo responsabilidade social nossa. Principalmente da igreja. A igreja tinha que marchar e incluir essas pessoas. A igreja tinha que marchar na Cracolândia. A igreja tinha que marchar nos lugares de meretrícios, no Aroche. A igreja não tinha que manter sob discretos olhares, né? A pornografia. A igreja tinha que afrontar a pornografia, porque a igreja, ela é o braço de Deus, da moralidade de Deus na terra. Mas aí o senhor está pregando uma revolução. Mas Jesus pregou a revolução, né? E o apóstolo Paulo, né? A gente fala do capítulo 13, não pode esquecer do capítulo 12, versículo 1 e 2. E o capítulo inteiro, né? Mas o 12, 1 e 2, ele esculacha, ele diz assim, vocês não se conformem com este século. Não fala? Fala. Renovem-se, renovem o entendimento de vocês. Renovem para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, até para experimentar a vontade de Deus, eu tenho que dizer, esse século não está com nada. Então eu olho para esse século e não me conformo com ele. Agora, é claro, se falar para mim, eles estão quebrando portas de banco. Eu tive em Belo Horizonte, a semana passada, num programa lá numa concorrente de vocês,
Não, é do reino. É do reino, né? Glória a Deus, né? É do reino. No programa lá, tava uma bênção. Só que eu tive do lado lá deixa eu te falar até o nome da Rede Super lá. O pessoal desceu aquela rua Antônio Carlos quebrando tudo. Aí não, aí isso não é protesto, isso não é lugar de crente, né? Crente não vai estar no meio de bagunça, nem de bandalheira. Agora, você vai para a rua manifestar a sua opinião, eu penso que seja. A gente começa a olhar o seguinte, a igreja não pode se adequar ao mundo. A igreja não pode ceder a palavra por nada. Mas a palavra não diz também que a igreja deve compactuar com o pecado da gestão, o pecado do governo, o pecado social, que a gente está cansado de sofrer com a falta de segurança e tudo que se reivindicou. Tá. É exatamente o que eu queria perguntar para o pastor Éder William. Se a gente não pode fazer parte dessas manifestações para não afrontar a palavra de Deus, que tipo de atitude o cristão deve tomar então para mudar o que está aí? Ou ele não tem que mudar nada, tem que esperar Jesus voltar? Não, o cristão, pastor Eber, ele tem que ter atitudes inteligentes, pautadas, número 1, na Bíblia, número 2, na Constituição, que é a nossa Carta Magna. Portanto, primeira conduta do cristão está aqui na carta de Paulo, conforme ele escreve a Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Então, o primeiro ponto para responder a pergunta do pastor Eber, atitude do crente, número 1, orar pelas autoridades constituídas, que são os poderes seculares, envolvendo o executivo, o legislativo, o judiciário, a nível municipal, estadual e federal. Segunda atitude, o artigo 14 da nossa Constituição diz que nós, brasileiros, temos o direito do voto direto e secreto. Então, você que me assiste pela internet e pela televisão, você sabe que Jesus escreve que tem castas de demônios que saem com oração e jejum. Eu vou parafrasear o que Jesus disse, usando agora as minhas palavras, que tem castas de demônios que só saem com oração e voto. Portanto, ano que vem é 2014, outubro teremos eleições para deputado federal, senador, governador, presidente da República e deputado estadual. Qual deve ser a atitude do prezado irmão que está nos assistindo nesta noite? Votar com responsabilidade. Você que é cristão, a sua manifestação não é na rua fazendo baderna, levantando bandeira de partido, ou até você sendo uma pessoa que se manifesta de forma apolítica. Você acompanhe os candidatos, investigue a vida dos candidatos que você vai analisar de forma criteriosa e responsável para você exercer o seu Estado democrático de direito, votando em outubro do ano que vem com responsabilidade, conhecendo se esse candidato tem compromisso com a Bíblia, com a família e com o bem-estar da sociedade, não anulando o voto, não deixando o voto em branco, mas votando com responsabilidade. Então, número 1, o cristão tem que orar pelas autoridades, né? Ame você a Dilma ou não, tem que orar pela presidenta, tem que orar pelo governador. Mesmo que você não goste do prefeito, do deputado, é ordenança bíblica. O cristão tem que orar e orar abençoando as autoridades constituídas. Número 2, votar com responsabilidade. Agora, o mesmo artigo 14 da Constituição também diz o seguinte, que existem alguns dispositivos que a lei abre brecha aí, que é o tal do plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, que depois a gente pode discutir um pouquinho mais para frente. Mas não basta só orar, pastor Eber, tem que orar e tem que votar com responsabilidade e depois de votar, nós temos que fazer uma marcação criteriosa, uma marcação cerrada e acompanhar nos 4 anos do mandato do candidato que foi eleito, como tem sido as suas obrigações como governador, prefeito, deputado, etc. Pastor Nelson, o senhor é uma pessoa ultra antenada,
que eu sei, Oba. extremamente bem informada e muito bem relacionada, inclusive com os meios políticos, que a igreja que o senhor faz parte, a Igreja do Evangelho Quadrangular, é uma igreja engajada. Sim. Né? Como o senhor mesmo disse, eu não sabia dessa origem dela. Faz tempo. É engajada aí desde suas origens. Como é que o senhor acha que vai ser o resultado da eleição ano que vem no meio evangélico? Os deputados evangélicos podem dormir em berço esplêndido ou eles também vão ser atingidos? Olha, eu penso o seguinte, Heber, se a gente... Eu vou começar parabenizando a palavra do pastor Éder, porque eu concordo 100% com o que ele falou. Se a gente vai votar, tem que saber votar. Tanto que os cristãos são, acho que, os menos descontentes de todos até hoje. Eles estão descontentes com tudo, com a estrutura errada. Mas eles estão sendo bem representados. A gente toda hora está ouvindo falar de um deputado evangélico que está fazendo a diferença. Durante muito tempo se ficou em ostracismo. Só que de um bom tempo para cá, eu acredito que os deputados, os vereadores, todo o poder político cristão tem se mostrado, dado sua cara a tapa. E eu tenho observado o seguinte, que está na hora do povo de Deus cair na plena realidade. Que os missionários, quando chegaram no Brasil, eles estavam na ditadura militar, na ditadura Vargas. Sempre tinha uma ditadura. Então eles falavam assim, não se mete com política. O evangelho não tem nada a ver com política. A Bíblia não fala para a gente não se meter com política. Muito pelo contrário. Quando ela fala para dar bom testemunho é uma atitude externa. É um modus operandi de manifestação pública. Você compreende? Ou seja, o político cristão tem que mostrar o que ele está fazendo, mais do que o outro. Porque ele tem o bom testemunho pesando sobre ele. E eu acredito que para o 2014, assim como colocou o pastor, é um tempo novo para a visão cristã até, de ingerência no governo, ingerência. O senhor acha que a gente tem que se enfronhar mais ainda? Sim, como cidadão, sempre. Porque como cidadão, é aquela velha história. Eu vim pensando nela no caminho. Você já ouviu falar da história do ratinho, que ele, desesperado, que tinha cobra no celeiro? Não. Então, uma historinha curtinha eu vou te contar. O ratinho falou assim, tem cobra no celeiro. E ele ficou desesperado. Tem cobra no celeiro. Só que a cobra só vai comer o rato, ela não come os outros animais do celeiro. Ele correu e contou pro carneiro. O carneiro falou assim, eu não tenho nada que ver com isso. Aí o ratinho correu para a vaca. Tem cobra no celeiro, tem cobra. A vaca, eu dou leite aqui, eu piso na cobra, eu não tenho nada que ver com isso. Se cuida você. Aí o ratinho foi de noite para dentro da casa e ele mexeu no seu que lá, ele queria avisar o dono da casa, mas ele não sabia falar a língua do homem, né? Então ele mexeu, derrubou as coisas. A mulher, a dona da fazenda, foi lá, mexer no escuro, não viu, a cobra mordeu a mão dela. Ela ficou doente. Aí vieram uns parentes para cuidar. E como era costume, né? Chegou os parentes, vamos matar o quê? O carneiro. Vamos fazer carneiro para os parentes. Fizeram um ensopar de carneiro, porque... Aí o marido tentou falar para as parentas fazer, porque né, a mulher está doente, ela está mal, e ninguém sabia o que ela tinha. Já tinha o veneno, a mulher morreu. Aí veio todo mundo para o enterro. Veio gente de todo lado, porque eles eram uma família grande, tiveram que matar a vaca. Só se deu bem o ratinho. O ratinho que avisou, tem cobra, ele estava querendo salvar todo mundo. Na verdade, hoje, a gente precisa começar a abrir os olhos, que já faz tempo que tem cobra no celeiro. Essa foi boa. Uma hora dessa pode sobrar, né? Essa foi boa. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e a gente volta... Não? Não, a gente vai para o intervalo e volta já com o Vejam Só. Deixa eu falar aqui para você sobre duas não, né? Mas pelo menos uma novidade. Você pode nos acompanhar nas redes sociais. O Vejam Só está no Twitter, né? O endereço do Twitter é esse que está aí, @programa Vejam Só. E agora estamos também no Facebook. O endereço é /programa Vejam Só. Está aí, né? Então, quem
E no Twitter é seguidor, no Facebook é curtidor, pelo que me falaram. Eu não sei porque eu não tenho nenhum nem outro, mas enfim, é isso mesmo? É isso mesmo. Então curta-nos no Twitter e no... Não. Faz o seguinte, entra lá no Twitter ou no Facebook, divulga o programa, manda crítica, manda sugestão, inclusive de convidados, manda o contato para nós também. Quem nos acompanha nas redes sociais, o João Vitor está encarregado de municiar você das informações de bastidores, explicar alguns porquês, enfim, tem acesso a algumas informações que não estão no site vejamsó.com.br, tá bom? E toda sugestão que você mandar, sendo pautada, seja de convidado, seja de tema, você ganha um presente da produção, sem sorteio, sem nada, ganha um presentão nosso lá, tá bom? Divulga a gente aí. Bem, pastor Éder William, pelo que eu entendi de tudo que o senhor falou, se alguém da igreja procurar o irmão, dizendo, eu estou querendo me filiar a um partido político e tal, o senhor não vai encorajar não, né? Veja bem, não há da minha parte nenhuma proibição ou um aconselhamento para que a pessoa não se filie. Pelo contrário, é importante que o cidadão, e o cristão é um cidadão não só do reino de Deus, mas também do reino temporal, que ele tenha o livre-arbítrio de exercer os cargos públicos. Nós temos exemplos na Bíblia de José no Egito, Daniel, que foi estadista, José de Arimateia, que foi senador. Então, não há nenhuma proibição na Bíblia para que os cristãos eles exerçam cargos públicos e trabalhem no executivo, no legislativo, mesmo porque as autoridades, os poderes seculares, pastor Heber, segundo Paulo escreve em Romanos 13, foram ordenados, instituídos por Deus. O que é importante no nosso Brasil é que o povo brasileiro, os cristãos que estão nos assistindo, entendam que nós precisamos oxigenar a nossa democracia tendo alternância no poder. Eu não estou aqui defendendo nenhuma bandeira política da oposição ou da situação, mas é importante que o Brasil vote com responsabilidade no próximo pleito para que haja uma democracia de forma que haja alternância no poder e não haja um continuismo, como ocorre na Venezuela, em Cuba e em outros países. E não são democráticos. E não são democráticos. Né? Bom, então o senhor não vê problema em a gente se filiar a partido? Não, não há problema, a Bíblia não condena, a política não é do diabo. O sistema não é coisa desse mundo, pastor? Veja bem, a política, as questões dos poderes executivo, legislativo, judiciário, são os poderes seculares instituídos por Deus. Foi Deus que instituiu. E Paulo escreve no contexto de Romanos 13 que essa ordenação dos poderes seculares é para a finalidade de trazer o bem-estar da sociedade e punir os infratores. Então, no contexto de Romanos 13, de 1 a 7, Paulo afirma categoricamente que os poderes seculares são instituídos por Deus. E o cristão, ele pode exercer os cargos públicos de uma forma que o caráter cristão dele não seja corrompido pelo pecado. Que ele seja o sal e a luz naquele sistema político onde ele está exercendo as suas funções públicas. Mesmo? Ele pode fazer exceção. José fez a exceção, Daniel, ele fez a exceção na sua época. Então nós temos casos de homens na Bíblia que fizeram a exceção. Não, pastor, só apertando o senhor mais um pouquinho, depois eu vou ouvir o pastor Enholendo. Não é melhor, assim, irmã, deixa isso para lá, isso é coisa desse mundo, a Bíblia fala para a gente que a nossa pátria está no céu, vamos, né? Por que o cara vai se enfronhar na política? É um negócio tão sujo. Eu concordo com o senhor que o sistema ele está corrompido. E são poucas as pessoas que fazem a diferença. Cristãos que entram lá e fazem a diferença. Por isso que os deputados evangélicos que serão reeleitos no próximo pleito, eu acredito que serão poucos. Porque se o povo acompanha e sabe e vê e analisa e faz um GPS, um rastreamento da conduta do seu candidato, e sabe que ele não está andando de acordo com os padrões,
então ele dificilmente vai ser reeleito, porque o sistema, concordo com o senhor, ele está corrompido, mas o cristão como sal e luz, ele tem que fazer a diferença, e a luz só faz a diferença nas trevas, e o sal, ele só faz a diferença dentro da comida, mesmo ele não aparecendo, mas quando você prova a comida, o sabor está lá. Pastor Anholeto, o senhor também incentivaria o membro da igreja a entrar em partido político? Sim, eu não consigo enxergar problema. Inclusive, eu estava pensando, enquanto o pastor estava falando, a gente muitas vezes se omite até por uma conveniência espiritual. Porque, tipo assim, Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus fará. Eu não tenho dúvida de que Deus fará. Só que existem coisas que Deus quer que a gente faça. A organização social, Deus permitiu que a gente fizesse, que a gente tivesse. E a partir do momento que Deus falou para vocês têm livre escolha, se organizem. Os princípios que devem reger essa organização têm que ser os princípios cristãos. Eu sonho com um Brasil padrão Suécia, padrão, você entendeu? Padrão Finlândia. Cristãos, pessoas disciplinadas, pessoas que sabem se pronunciar, se posicionar. Hoje, inclusive, olha, eu não quero, vamos dizer assim, honrar alguém em detrimento de outro. Mas se a gente observar, por exemplo, daqui para o sul, São Paulo para o sul, eu tenho viajado por vários desses lugares, inclusive, o que eu tenho de abraço para mandar, eu vou dizer assim, sintam-se todos abraçados, pode ser assim, né? Pode. Os pastores da Quadrangular do Sul, da cidade de Curitiba, Joinville, todos eles conversaram comigo, está todo mundo abraçado. Agora, vê só, você vai lá, você vê um lugar onde as pessoas são participativas. E não tem essa pecha de, ele é crente, então ele não... Não, ele é crente, é aí que ele participa mesmo, porque ele é crente, ele tem um evangelho para esparramar, onde quer que ele pise. Então, se a gente conseguisse passar para todo o território nacional essa visão de que onde eu vou, Jesus está em mim, eu sou o templo. E como templo, eu tenho que participar da gestão dessa terra. Eu creio que isso tudo vai fomentar aquela palavra espiritual aí sim, que a gente tem ouvido sobre o Brasil, que o Brasil será o grande celeiro missionário que há de preparar a volta do Senhor Jesus. Agora, para tudo isso, você vai ter o quê? Um país organizado, um país forte, um país temente a Deus. Eu creio em manifestação, não em rebeldia. Eu creio em posicionamento, não em como é que fala, antagonismo. A pessoa, porque ele é dali, eu sou daqui. Não dá para você... As pessoas têm que ter razão, têm que ter juízo, né? Trabalhar com a lógica cristã. Vocês dois, que defenderam aí a ação política de membros da igreja em partidos políticos. Me diz uma coisa. Jesus não falou bem assim, meu reino não é desse mundo. Paulo não falou que os soldados não se metem, não se envolvem com o negócio dessa vida, porque o objetivo dele é satisfazer quem o arregimentou e tal. Vocês estão indo contra a palavra. Pastor Heber, nós não estamos contra a palavra, não. Nós temos os exemplos que foram citados de homens no Velho e no Novo Testamento. José de Arimateia, discípulo de Jesus, senador. Nós temos o caso de José no Egito, que foi o governador, e o caso também de Daniel, que foi estadista, primeiro-ministro, homem que tinha uma representação política de grande relevância na sua época. Todos eles, tirando José de Arimateia, que a gente quase não sabe nada, pelo jeito ele se converteu depois de ser senador. Mas, por exemplo, José e Daniel foram cativos para as terras deles. Eles não entraram em partido político nem militaram para chegar onde chegaram. Positivo. Jesus, nesse sentido que você está colocando, Jesus falou assim, ele falou assim, no mundo vocês vão ter aflição. Tem bom ânimo que eu venci o mundo. Bom, a aflição faz parte do mundo. Agora, e a questão política? Quando ele cita, por exemplo, da questão da participação social do judeu no templo. Então ele dizia assim, olha, não deem o dízimo do hortelã e do coentro para aparecer. Deem, abençoe o templo, participem, sejam participativos. Mas essa participação não seja para se exibir,
para aparecer. Tem um bom motivo na tua participação. E quando ele orou por nós no capítulo 17 de João, ele falou assim, não os peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ali Jesus estava dando o que para nós? Dupla cidadania. Não é verdade? Ele falou, vocês são do meu reino, mas vocês vão continuar no mundo ainda. No mundo vocês vão ter aflição. Ou seja, no mundo vocês ainda fazem parte desse sistema. Então não dá para a gente simplesmente ouvir Jesus falar tudo isso e se obstar à existência do mundo. Então já voltar para a época dos monastérios, né? Na minha opinião, inclusive, os monastérios foram uma má interpretação do ordenamento de Jesus. Lógico. Quando ele falou, vocês não são do mundo, falaram, então vamos nos apartar. Agora, a partir do momento que você entende que você faz parte dessa estrutura, Jesus não pediu que o Pai te tirasse da estrutura. Ele só falou, livre eles do mal. Agora, ser livre do mal no meio dessa guerra toda é só pela fé mesmo. Eu ouvi uma pregação domingo na minha igreja, inclusive eu quero até mandar um abração para ele, que é o pastor, que é coordenador de jovens lá do Maranhão, veio pregar aqui na minha igreja domingo. Ele estava falando assim, que viver de fé não é você viver só porque você acredita. É você viver porque o Senhor diz e Ele é fiel. Então, quando Ele diz, você crê. Então, eu creio que Ele me pôs aqui para interagir. Tá. Pode falar, pastor. Não, o próprio Senhor Jesus que disse as palavras que o Senhor mencionou, o Espírito Santo inspira Paulo. Paulo escreve inspirado pelo Espírito Santo, Romanos 13, que é o tema desse debate e que dá base para o contexto da nossa conversa, que os poderes seculares são instituídos por Deus. Portanto, não é pecado o cristão exercer o seu direito de representar um partido político, contanto que ele, entrando nesse sistema, ele não seja corrompido pelas corrupções, pelas falcatruas, pelas coisas que ele vai encontrar no meio do caminho. Ele tem que brilhar como luz e tem que salgar como sal. Ele precisa conhecer a filosofia do partido e saber se também, dentro do regimento interno do mesmo, não há nenhuma prerrogativa que vai ferir os princípios da palavra de Deus. Então, esse conselho a gente precisa passar para os irmãos que têm a aspiração política, veia política, para trabalhar dentro desse sistema. Você sabe, pastor Heber, eu entendo que a gente está discutindo basicamente se a gente vai dar a cara a tapa e ir para a rua e se mostrar, né, como cristão, né, ou se a gente vai se encolher e falar, bom, vamos orar, vamos pedir que Deus faça, o que tem que ser será. Tipo, se soltar num fatalismo. Então, porque o próprio capítulo 14 da Constituição, lá, perdão, o artigo 14 da Constituição, ele fala o quê? Que a gente pode se reunir, que a gente pode promover ações populares. As ações populares de lá se supõe que sejam escritas, né? Sim. Aquelas milhares de assinaturas que... E o que esses movimentos estão fazendo? Eles vão para a rua, mostra a cara e ainda pega a assinatura. Quer dizer, na verdade, a gente está vivendo um tempo que o brasileiro está aprendendo a ser cidadão. Como eu sonhei com isso. Por isso, quando eu te falei que me chamar para esse assunto era tudo, eu quero até te confessar um segredo meu aqui. Quando eu vi aquele povo tudo marchando na rua, marchando contra a corrupção, marchando por direitos, marchando por hospital ao invés de estádio. Pô, isso é meu sonho. Entendeu? Qualquer um pastor que vá orar no hospital, eu creio que o pastor aqui também deve orar no hospital, você chega lá, você vê as pessoas deitadas no chão. E um assento, se você dividir o total que se gastou para fazer os estádios. O nosso governo fez isso. O total que se gastou para fazer os estádios. Dividir pelo número de assentos dos estádios, você vai ver que fica 50 mil cada assento. 50 mil reais. Qualquer um que faz essa continha tem vontade de levantar e ir para a rua. Mas é verdade. Hoje eu vi um cartaz que dizia assim, era um país muito engraçado. Não tinha escola, mas tinha estádio. A gente... A paródia da musiquinha sim, lá sim. do... Ai. Por isso, pastor Heber, que é importante que os irmãos que estão nos assistindo e até as pessoas que não são evangélicas vejam o exemplo que o pastor Nelson falou sobre a quantidade de dinheiro que o poder público investiu para a construção de estádios para a Copa do Mundo.
em detrimento, em contrapartida, saúde, transporte, educação e outros itens, porque a lista é grande, estão esquecidas, né? Então, nós precisamos dar a resposta com sabedoria na próxima votação. Então, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Já que o senhor está com a palavra, eu tinha até anotado aqui. O senhor tem dito, e de forma muito coerente, que Romanos 13 nos impede de protestar contra o governo. E se o nosso país fosse muçulmano, como a gente viu na matéria de abertura da Kátia, em que vários países, né, na Síria, na Turquia, no Egito, a população tem se levantado lá porque a intenção desses governos é a implantação da lei islâmica, né? E aí, os cristãos também vão fazer só o que o senhor falou, orar e votar? Lá eles não podem votar? É verdade. Orar, então. E aí? Nós temos o caso, na nossa igreja, de um missionário no Egito. 90% da população do Egito é uma população muçulmana. Então, esse missionário nosso, que eu não posso citar o nome por uma questão de preservar ele está no Egito, falando de Jesus. Entretanto, como o regime do governo do Egito proíbe a pregação do Evangelho de Cristo, ele precisa ganhar a amizade do povo egípcio. Isso leva tempo, é comer 1 quilo de sal. Depois que ele come 1 quilo de sal com o egípcio e ganha amizade, devagarzinho ele vai falando de Jesus de uma forma bem, sabe, pelas beiradas. Quando ele ganha a confiança, aí ele fala de fato sobre a mensagem da cruz. Se esse missionário brasileiro que está no Egito, que nós temos na nossa igreja enviado para lá, nesse país muçulmano, se ele não tem essa prudência e se preparo, e ele foi preparado aqui para não ter o choque transcultural lá, ele seria dedurado pelos egípcios, seria preso e seria morto. Então, o senhor veja que aquela região, janela 1040, que é a região menos evangelizada do planeta Terra, é o grande desafio que a Igreja de Cristo tem no nosso século e no nosso planeta. Mas os cristãos que estão lá não têm que ir para a praça protestar como estão fazendo? Ou Romanos 13, que lá também vale Romanos 13? Se eles fizerem isso, vai acontecer o que aconteceu no Coliseu de Roma na época da Igreja Primitiva, quando os crentes não se curvavam diante de César e eles eram comidos pelos leões das arenas, e esses leões ficavam 8 dias em jejum. Então, se esses cristãos eles derem a cabeça a prêmio, vai acontecer com eles o mártir, como aconteceu com os cristãos do primeiro século. Entendeu? Ele está falando que sair da encolha, morre. Então peraí. Então aí agora você concorda com ele que o cristão não pode protestar? Não, tem que protestar, não é encolha. Como na encolha? Porque lá ele não pode declarar cristão. As últimas notícias que a gente tem ouvido por aí é que declarou cristão, as estruturas muçulmanas Sim. mandam o cara para cadeia. Com certeza. Então, ele tem que Mas ficar então quem é quieto. que está protestando nos países muçulmanos? Que a São gente os tem próprios muçulmanos. Não sei. São. Claro que deve ter cristão lá no meio, óbvio que sim. Mas ele tem que ir quieto. E é por isso que eu estou te falando. A gente, esse negócio de protestar, tem uma linha muito tênue entre protestar e ser rebelde. Não é? Eu creio que a gente matava esse assunto com essa situação. Por quê? Uma linha estreita e fina. Porque se você tem o coração está movido de revolta, você está, como disse o próprio Samuel para Saul, você está perdido na tua revolta. A tua rebelião É igual a feitiçaria. Agora, se o teu coração está movido de civilidade, de direitos, de visão de paz, então, quer dizer, a motivação que leva para a rua é o que faz a diferença completa. Então vamos ver o que a nossa equipe apurou numa das avenidas do centro de São Paulo. Ela perguntou para os transeuntes sobre o tema de hoje. Vejam só. O cristão que se manifesta contra o governo pode ser considerado rebelde? Bom, biblicamente, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, né? Mas em relação à situação que o Brasil está cheio de corrupção, muita mentira, muito engano, eu acho que a gente tem que se manifestar sim. A gente tem que começar a mostrar qual os valores, né, das pessoas, restaurar aquilo que se perdeu na nossa nação, porque o povo não teme a Deus, né? Então sofre.
Depende. Se for por um motivo justo, por reivindicações, por melhores transportes, melhor custo de vida, com razão. Não, Por quê? porque ele tem direito à opinião dele. Mesmo sendo evangélico, tem direito. E depende da opinião, se não for opinião que atrapalha a igreja. Os irmãos. Eu acho que não. Porque porque ele está manifestando sim a favor dele, né? Ele é um ser humano que nem qualquer outro, né? Eu acho que, no meu modo de pensar assim, eu acho que ele não é um rebelde. Eu acho que pode, porque a gente tem que obedecer a palavra de Deus, né? A gente tem que amar o próximo. Depende do caso e da ação que ele está lutando, para saber qual realmente é. Se é sobre o governo, porque realmente o governo rouba e não é só os cristãos, é todo mundo. Então, aí tem que ver mesmo a ação. O que ele está protestando ali, né? Que ele está lutando atrás do direito dele. Então, não foi numa avenida, foi no Shopping do Povo, né? Mas, enfim, todos os que se manifestaram, não sei se eles já tinham lido Romanos 13 alguma vez, né? Tem que ver isso também. Porque, nós temos direito. Ninguém está discutindo se nós temos ou não direito. Nós estamos discutindo se a Bíblia diz que o crente, quando protesta contra o governo, não está sendo rebelde. O Emílio Lourenço de Carvalho, na capital do Rio de Janeiro. O capítulo fala de submissão à autoridade. Devemos, em obediência ao Pai, submeter-nos às autoridades, pois foi o próprio Senhor quem estabeleceu o governo na terra. Quando agimos de forma diferente, estaremos indo de encontro à determinação de Deus, que a constituiu. Na verdade, são regidas pelas leis que cercam a conduta de cada um, sendo certo que o instrumento divino para a condução da paz, Paulo ensinou aos romanos que somente os malfeitores teriam razão para temer os governantes. Se amamos a Deus, temos de guardar os seus mandamentos, de forma que devemos sujeitar-nos ao Estado. Tá, é a tese do pastor Éder. Agora, pastor, eu insisto. Num país muçulmano, a autoridade é má e conspira contra o evangelho, né? Então, por exemplo, lá na Turquia, ou mesmo no Egito, que o senhor conhece melhor a situação, né? A revolta é porque o governo quer implantar a Sharia, a lei islâmica para toda a população, como se fosse uma igreja e não um país. Os cristãos que estão lá não podem protestar secretamente, tal, como foi dito aqui, né? Ou eles estão desobedecendo Romanos 13 quando vão contra o governo em protesto? Esse caso do Egito, da Turquia, dos países muçulmanos, é a exceção da regra. Porque Romanos 13, como disse, afirma novamente. Paulo escreve que as autoridades são constituídas por Deus. Entretanto, o governo muçulmano proíbe prestação de culto ao Senhor Jesus Cristo. E isso fere os princípios das Escrituras, porque os poderes seculares dos países muçulmanos não estão na mesma linha das Escrituras sagradas. O Império Romano também não estava. Também não estava. Só que o caso dos egípcios, dos turcos, que nós estamos analisando aqui, é que os cristãos, eles estão nesses países como missionários, levando a palavra de Deus, são exceções da regra. Eles estão em países onde há proibição para o evangelho. E como a palavra de Deus está acima da constituição daquele país, porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, os cristãos desses países muçulmanos, eles são pessoas que estão se manifestando contra o governo, ainda que de forma velada, oculta, pelas beiradas, levando a palavra de forma silenciosa, pregando com seu testemunho, como se tem o caso do Egito. Nesse caso, eles não são rebeldes. Rogério Sanches, de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Claro que é um rebelde. Portanto, dá a cada um o que deveis, e ao governo devemos honrar a vontade da maioria. Isso não quer dizer aprovar, mas sim honrar. E no que a palavra nos dá a instrução pela fé, esperamos a volta de Cristo e o fim desse mundo corrupto. Pela política tudo tem jeito. Quando não tem, a transformação é só com a volta de Cristo. E lá cada um receberá seu galardão. Você vê, meu sonho é que o Brasil seja cidadão. Que a gente entenda que a política é a ação dos cidadãos. Só que a gente... Você não viu a moça falando ali?
Ah, mas até os cristãos roubam. Ah. Quer dizer, a gestão da coisa pública é tão mal vista que a pessoa fala, até o cristão rouba. O cristão tem que ser visto como uma pessoa limpa, uma pessoa íntegra. Chegou o tempo já da gente acreditar que é possível sermos pessoas limpas e ter um país estruturado. Eu creio que o sistema todo está comprometido hoje porque as pessoas já dão de ombro. É verdade. Elas falam, mas que fazer o quê? Se fazer o quê é um negócio pequeno. Eu já cheguei a comentar aqui uma vez que eu morei um tempo com meu filho mais velho, lá em Milão. E você vai falar que lá é muito melhor que aqui? Não, tem nada de melhor. Para mim, São Paulo é melhor que Milão. Você vai falar, nossa, pastor, eu acho São Paulo melhor que Milão. Pode ir. Quem contestar, pode contestar à vontade no meu e-mail, no meu Facebook também, no meu Twitter, tá? Pode contestar. Mas por que eu acho São Paulo melhor que Milão? Porque São Paulo é mais estruturado, mais bem arrumado, só que vai no hospital em Milão, você é bem tratado. Em termos de cidadania, eles têm séculos na nossa frente. Mas será que não seria o caso? Esse é outro tema, tá? Que a gente até pode, não sei, podemos pautar aqui, que seria o fato seguinte, em cima da palavra da moça lá, que deu a entrevista, até crente rouba e tal. Não seria o caso dos evangélicos constituírem um organismo de referência em que, por exemplo, porque hoje qualquer um que é cristão e não é católico é evangélico. E isso não é verdade. Certo? Correto. Correto. Então, quando um padre se comporta mal, a Igreja Católica, por meio dos seus institutos, nós estamos disciplinando essa pessoa, até excomunga o sujeito, né? Correto. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas excomunga. Ela vem a público e diz assim, não faz mais parte de nós. O que os evangélicos fazem? Nós temos um caso aí de um pastor aí, que está preso já faz um tempinho lá no Rio de Janeiro, acusado de coisas gravíssimas, e qual é o instituto que vai dizer? Ou vai tomar a defesa dele, ou vai dizer, não, ele não representa os evangélicos, né? Nós precisaríamos de ter um referencial como esse, até para termos credibilidade, ou até ter um canal de interlocução. Quando o governo quer falar com a Igreja Católica, ela senta com a CNBB. Quando ela quer falar com os evangélicos, ela senta com quem? Que eu saiba, a última vez que ocorreu isso, a presidência reuniu com os presidentes das maiores igrejas. Né? Então, vai ter que convidar um monte de gente. Pastor Weber, nesse caso, nós evangélicos precisamos ter uma unidade do corpo de Cristo que ultrapasse e quebre o paradigma das placas denominacionais. Das diferenças. Porque Jesus ele não vai vir para a Igreja Assembleia, Batista, Quadrangular, Presbiteriana, etc. Ele vem para os que foram lavados, comprados e remidos no seu sangue, Amém. Cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então eu concordo com o senhor, a Igreja Evangélica precisava ter no Brasil uma representação a nível nacional para atender um caso como desse pastor, que é um caso de repercussão até internacional, como a Igreja Católica tem uma representação diante da presidência. E você sabe que eu sinto por essa linha ainda? Que a gente muitas vezes se omite até de medo da mídia. Porque a mídia secular, ela é declaradamente anti-evangélica. Isso é assumidamente. Isso é um negócio que chegou ao ponto do absurdo na última eleição para deputados, quando se levantou falas, vamos dizer assim, sem nenhuma justificativa e prova contra vários que não foram reeleitos e conseguiram provar a inocência deles posteriormente. Mas já aí o povo já tinha acreditado na mídia. Isso faz parte do jogo sujo. Então, quer dizer, a gente tem que ser 2 vezes mais esperto. Então, quer dizer, aquela palavra que todos os apóstolos falaram, que Jesus também falou o tempo todo, vede, ninguém vos engane, é uma palavra que os crentes muitas vezes não abrem... É verdade. Eles abrem a guarda, vamos dizer assim. Então, toda hora sendo esbofeteados. Por quê? Porque toda hora tem alguém se levantando com alguma coisa contra. Eu não sei exatamente o que aconteceu com esse pastor. Mas, às vezes eu tenho até lá minhas dúvidas. Em se tratando da pessoa que ele é e do trabalho que ele vinha fazendo dentro dos institutos penais. Pois é.
É uma questão de haver uma profunda investigação, né? Correto. Agora, esse é um caso extremado. Aqui em São Paulo nós tivemos outros ali, né? Então, eu tive, para você ter uma ideia, com um pastor lá da nossa igreja quadrangular, lá no estado do Pará. Pastor, um homem de Deus mesmo. Eu andei com ele 3 dias, porque eu tive algumas coisas para fazer, ele me acompanhou nesses 3 dias. Inclusive, eu quero até mandar um abraço para a igreja quadrangular no Pará, que é uma super igreja lá. Pastor Paulo Benson, né? Vários pastores que são, pastor Walter, vários pastores que são grandes bens. E esse pastor estava me explicando, não quero citar o nome dele, porque eu acho que não vem ao caso, que alguém foi assassinado, e por questão política, ele foi acusado. Tudo bem, hoje já foi provado. Mas que ele não era aquela pessoa, que ele tinha álibi, que ele não era aquela pessoa. Só que ele ficou 6 meses preso. E o escândalo? Né? E ele me disse que no primeiro dia de cadeia ele chorou a noite inteira. E falou, Senhor, o que eu vim fazer aqui? E Deus falou com ele, eu te trouxe aí, começa a pregar o evangelho. A única coisa boa que eu tenho para te contar é que no final ele já tinha 120 daqueles detentos batizados nas águas. Bom, amém. Ô, louco. Isso é bênção, né? Infelizmente, nosso tempo acabou, mas o contato do pastor Éder William, da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, e também do pastor Nelson Ainholeto Júnior, da Igreja do Evangelho Quadrangular, o contato dos dois está à sua disposição no site vejamsó.com.br. Você vai lá na aba Convidados e clicando lá você tem acesso a eles, tá bem? Vamos ver quem vai levar o brinde da grade. Josafá de Conceição do Araguaia, lá no Pará. Né? Você acabou de falar do Pará. Acabei de falar. Quem ganhou foi de lá. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos veremos no próximo Vejam Só.